continuando aqui, então ele diz, ó, ninguém acha que a liberdade de investigação exija a inclusão nas universidades de pesquisadores que buscam demonstrar que a Terra é plana, né? Então, na opinião dele, né, segundo os fascistas, né, se tem lá pesquisadores, astrônomos, né, físicos, né, trabalhando nessa perspectiva de que o universo é infinito, né, de que a Terra é redonda, enfim, né, que para eles então ter uma legitimidade e permitir assim a liberdade de expressão, eles tinham que contratar também, ter a companhia daqueles que são terraplanistas. Ele vai dizer, olha, tal posição é infrutífera, né? Mesmo o mais convicto defensor da liberdade de expressão não afirma que devemos gastar recursos universitários nessa questão, né? Adicionar alguém que diz que a Terra é plana impediria a investigação objetiva, né? Que isso já é superado pela ciência, né? Posso rejeitar a ideologia, por exemplo, do Estado Islâmico de maneira segura e justificada, sem ter que confrontar seus defensores na sala de aula ou na sala dos professores. Então, o Estado Islâmico é mal em si. Eu não preciso ter alguém ali representante do Estado Islâmico ali na universidade, um defensor do Estado Islâmico, né, para eu falar deste assunto. Mesma coisa, se o racismo é condenável, é um crime, falar de racismo, por exemplo, na história, não é necessário que eu tenha um defensor do racismo ali para fazer um contraponto. Porque isso já é vencido, né, nessa situação, né? Então eu não preciso ter um colega que defende a visão de que o povo judeu é geneticamente proposto à ganância para justificadamente rejeitar esse absurdo antissemita. Então, eu posso construir uma tese antissemita sem precisar aqui ter esse ônus com a presença desse semita, desse antissemita aqui. Certo? Então, posso falar do absurdo do antissemitismo, sem que para isso tenha alguém que concorde com o antissemitismo. Tá certo? Então, nem é remotamente plausível a inclusão dessas vozes ao corpo docente da faculdade, fosse ajudar a argumentar contra essas ideologias tóxicas. E ele acaba dizendo aqui, o máximo que a gente conseguiria, né, é não termos aqui um debate produtivo, qualitativo, e a gente, na verdade, chegaríamos, né, ascenderíamos ao debate aos gritos, né? Então, falhas de comunicação é discursos aos gritos, né? Não teremos um debate inteligente com isso aqui, certo? Agora, a política fascista, né, a educação fascista, ela preza muito a questão do passado mítico, né? Então, na ideologia, a função da educação é glorificar esse passado mítico, né? A elevação das conquistas dos membros da nação. Nesse sentido aqui, ela faz muito mais de obscurecer as perspectivas históricas daqueles que são estranhos. É por isso que ela não gosta, né, de assuntos como estudos de gênero, ou da política colonial, enfim, do orientalismo. Então, na verdade, é o fascista que não gosta desses estudos diferentes. E ataca não é a verdade, ele não está fazendo isso aqui pensando numa igualdade de condições de debate, não. Na verdade, ele está buscando a eliminação daquela voz que estava propondo aquilo lá. Certo? Por isso é uma hipocrisia a situação. Por exemplo, nos estudos coloniais, a descolonização dos currículos escolares, né? É preciso repensar e dar voz na escola, né? Há uma linha na pedagogia que vai falar dos currículos, né? Então nós temos desde currículo oculto, assim, os currículos são selecionados, tem uma política do currículo, né?
Então, ele vai dizer, ó, uma incorporação de perspectivas historicamente negligenciadas, é preciso agora verificar e colocar isso lá. A garantia de que haja uma visão completa dos atores da história, e não apenas dos heróis, né, numa perspectiva assim, narrativa de vencedores, né, ou de uma minoria que domina, né. Ajustar os currículos desta forma na luta contra o fascismo não é uma mera questão de politicamente correto. É uma questão de honestidade intelectual e factual, inclusive, da história. Né? Colocar ali, por exemplo, a luta dos negros na abolição, e não achar que a abolição foi dada de mão beijada, por exemplo, por Princesa Isabel, é um fato histórico, é realmente fazer a história transparecer naquilo que ela foi. Não é uma questão de politicamente correto. Né? E não é também ressentimento das pessoas que propõem isso o tempo todo, como eles gostam de falar. Ah, é o vitimismo aí dos negros em relação à cultura estabelecida. Não é vitimismo. O vitimismo aqui é da parte do fascista. Né? Representar as vozes de todos aqueles cuja existência moldou e formou o mundo em que vivemos proporciona um meio essencial de proteção contra o mito fascista. Então, é isso que essas ideologias, entre aspas, fazem. Então, na ideologia fascista, o objeto da educação, o objetivo da educação geral é incutir orgulho do passado mítico, né? Exalta as disciplinas acadêmicas que reforçam as normas hierárquicas e a tradição nacional. Então, eles têm um amor a isso aqui, e por isso um medo e um ódio, né, daquilo que vem de novo e tenta mudar essa política. Escolas e universidades existem para doutrinar o orgulho nacional e racial. Então, é aquela onda, né? Aquele primeiro ministro da Educação que saiu, né, o Vélez, né? Ele, não, vamos ensinar então o hino nacional nas escolas. Perdemos o hino nacional. Antigamente, todo o caderno que vinha do governo tinha na contracapa aqui o hino nacional. Olha, o hino nacional nunca deixou de ser cantado nas escolas. Né? A tal ponto de todo mundo ir para um estádio de futebol e todo mundo cantar sem que haja imposição nenhuma ali. Né? Isso sempre foi feito. Aí a pessoa está até fora da realidade do que aquilo propriamente ocorre dentro das universidades. Né? Então, onde o nacionalismo é racializado para transmitir as gloriosas conquistas da raça dominante. Os currículos têm disso. Então, assim, quando a gente fala de estudos coloniais, né, estudos de gênero, enfim, a gente está propondo aí que aquilo que foi historicamente relegado ao esquecimento também compareça. Por exemplo, hoje na literatura brasileira, nos estudos, né, há muitos autores negros que não foram ouvidos, não foram reeditados, não são colocados nos livros de histórias de literatura e que precisam ser lidos. Então, uma Carolina de Jesus, né, aqui é outro nome, né, são vários deles que hoje são lidos, né? Porque são negros que escrevem, então tem uma cultura negra que participava ali. Não importa o conteúdo, mas eles estavam lá produzindo, então eles devem ser lidos, certo? Aqui ele vai dar um exemplo do governador Pat McCrory, né? Sugeriu que alguns cursos deveriam ser removidos do currículo público. E aí uma das coisas que ele fala é se opor teoria e prática. Então, alguns cursos têm que ser removidos do currículo público. Eu escutei isso outro dia no direito. Um assessor que veio lá de Santa Catarina, um professor, colocou assim, deu a ideia para a coordenação que colocasse lá, vamos tirar essas matérias que são mais teóricas, vamos enxugar, deixar o curso assim azeitadinho para o mercado de trabalho. Certo? Assim. Então é um tipo de ordenamento atual agora, né? Um tipo de preguiça de pensar em coisas, né? De ver tudo em tudo uma utilidade prática, enfim. Então esse governador, ele pediu também que a universidade que se concentrasse mais no tipo de educação baseada em habilidades e que os empregadores supostamente precisam
em detrimento de assuntos como sociologia, que ajudam os estudantes a se tornarem melhores cidadãos democráticos. É uma onda agora. Então vamos atacar aí os professores de filosofia, de história, que são supostos professores que leem, têm uma formação humana, aí, e então eles não vão ficar assim, politizando alunos, enfim, a gente não quer alunos politizados, a gente quer mão de obra, certo? Então, assim, eu acho meio ridículo ficar batendo nessa tecla, mas isso é fato, isso é fato. E aí, ele teve o apoio, por exemplo, do Pope Center, né, for Higher Education Policy, né, que é um instituto aqui fundado por Art Pope, né, hoje conhecido como The James G. Martin Center of Academic Renewal. Ou seja, Art Pope, né, é um senhor, é um empresário, filantropo e advogado, e ex-funcionário do governo de Carolina do Norte. Ele é proprietário, presidente da CEL, né, da Variety Wholesalers, um grupo de 370 lojas de varejo em 16 estados, lá nos Estados Unidos. E também é o presidente da Fundação John William Pope, né, a própria fundação dele. Né. O que ele faz aqui? Ele instou para que a universidade aumentasse as mensalidades desses cursos de humanas, sociais. Aumentando as mensalidades, né, impediria a entrada assim, de mais alunos e que então a coisa fosse melhor localizada em cursos assim para habilidades imediatas para o mercado. Então, a consequência disso foi o afastamento de muitos estudantes de humanas e sociais e a aproximação destes a cursos com habilidades para o negócio. Essa foi uma estratégia dele. Né? Esse The James Martin Center, né, é um instituto conservador americano sem fins lucrativos, localizado em Raleigh, Carolina do Norte, né, dedicado a melhorar o ensino superior na Carolina do Norte no país. Então ele se propõe a isso, esse Art Pope, certo? Então o currículo das universidades estaria orientado ao nacionalismo, né? Denigre os ensinos voltados à compreensão da diversidade cultural. Né? Incentivo ao currículo de grandes livros, entre aspas, né? Enfático nas realizações culturais dos europeus brancos, né? Prioridade que faz sentido. Né? Nos sistemas antidemocráticos, a função da educação é produzir cidadãos obedientes, estruturalmente obrigados a entrar na força de trabalho sem poder de barganha e ideologicamente treinados para pensar que o grupo dominante representa as maiores forças civilizatórias da história. Então, eles sabem o que eles querem. Né? Então, eles fazem essa crítica às universidades, né, no sentido de conduzi-las a esses ideais que eles prezam, que eles acham necessário para a manutenção da sociedade como eles precisam. E esse instituto, inclusive, como ele é um empresário muito bem sucedido, ele também oferece um aporte financeiro, né, em prol desses objetivos dele. Então, figuras conservadoras despejam enormes quantias de dinheiro no projeto de promover os objetivos da direita na educação. É o caso aqui do Charles Koch Foundation. Em 2017, gastou 100 milhões de dólares para apoiar projetos amplamente dedicados à ideologia conservadora em cerca de 350 faculdades e universidades. Tá vendo? O projeto é mais, é como se estivesse fazendo campanha para um candidato político. Né? Então, o que eles pretendem aqui é um centralismo cultural. Né? Os produtos da vida intelectual, cultura, civilização e arte, né,
que ela sustenta são somente produções de membros da nação escolhida. Né? É o nacionalismo. Né? Semelhantes ao discurso de Hitler em Mein Kampf. Né? Esse livro aqui, que ele vai identificar. O Hitler também propõe uma coisa assim, certo? Ele diz lá, ó, nossas universidades não devem ser cúmplices, mesmo inconscientemente, na promulgação de tais mitos fascistas. Isso aqui é a conclusão do autor, o Jason Stanley, dizendo isso. E o discurso do Hitler é este aqui. Tudo que admiramos nesta terra, ciência, arte, habilidade técnica e invenção, é o produto criativo de apenas um pequeno número de nações. Toda a nossa cultura depende delas para a sua própria existência. Se dividirmos a raça humana em 3 categorias, fundadores, mantenedores e destruidores da cultura, só o grupo ariano pode ser considerado representante da primeira categoria. Então, qual é a arte? Né? Qual é a contribuição cultural que está aqui autorizada? A sua, a nacional. Né? No caso aqui do povo ariano. O fascista faz isso. Outra situação que ele coloca é o país, a Hungria. Ele vai comentar aqui da Hungria. Né? Figuras que podem se guarnecer nas escolas e universidades com professores mais simpáticos aos ideais nacionalistas e tradicionalistas. Né? A Hungria, por exemplo, vai ser aqui um exemplo clássico, hoje, agora, neste momento. Né? O governo Viktor Orbán, que é o atual presidente da Hungria, condenou as escolas como locais de doutrinação liberal. Nacionalizou o sistema escolar, antes sob controle de conselho escolar local, que as escolas eram livres, autônomas, ele concentrou, nacionalizou. Introduziu uma organização profissional a que todos os professores tinham que aderir. Ou seja, ajeitou os currículos, né, e obrigou os professores a isso. Né? O novo currículo recomenda o trabalho de escritores húngaros antissemitas. E as escolas foram instruídas a encorajar atividades enaltecedoras do glorioso e mítico passado nacional húngaro. E o governo não se contentou com isso, né? Partiu para cima da Universidade Centro-Europeia, né? A Universidade Centro-Europeia, que era a melhor universidade do país. Orbán a apresenta como instituição estrangeira que visa deslocar escolas húngaras locais, disseminando valores universalistas liberais como o sentimento pró-imigração. Ou seja, aí lá passou a perseguir a universidade, obviamente, os professores. Né? Em abril de 2017, o parlamento húngaro implementou, né, um pleito, né, um pedido de lei, projeto de lei, desculpa, anti-imigração, visando tirar dela sua capacidade de operar como universidade americana e regular o movimento de seus professores e alunos por razões de segurança nacional. E a previsão que se tem hoje é de que a CEU, né, essa universidade, feche as portas. Então, isso. Esse é um ataque à universidade. Tá certo? Esse presidente que nasceu em 1963, ele tem hoje 57 anos. Novo ainda, né? E fascista. Certo? A Turquia é outro país onde isso também vai ocorrer, né? Também na Turquia, sob o atual presidente Recep Tayyip Erdogan, acontece essa perseguição às universidades. Né? Em resposta à tentativa de golpe em 2016, ele demitiu mais de 5.000 reitores e acadêmicos de seus cargos em universidades turcas. Olha só, muita gente. Demitiu. Né?
suspeitos de sentimentos pró-democráticos ou pró-esquerdistas. Muitos deles foram presos. Um deles é um professor que ele cita aqui, chamado Ismet Aksa, professor de ciência política da Universidade Técnica de Yildiz, né? Esse professor explica assim, ó, essas pessoas que estão sendo expurgadas não são apenas pessoas democráticas de tendências esquerdistas, mas muito bons cientistas, muito bons acadêmicos. Ao expurgá-los, o governo também está atacando a própria ideia de ensino superior, a própria ideia de universidade neste país. Esse professor, né, professor jovem ainda, né, de ciência política. Depois vocês dêem uma verificada, tem entrevistas dele lá na internet. Né? Ismet Aksa, certo? E o presidente da Turquia, né? O Erdogan, nasceu em 1954. Né? Enfim, o governo dele, por exemplo, né, depois da vitória no referendo nacional em 2017, né, que ele deu poderes quase ditatorial, ele apresentou um novo currículo educacional para as escolas. O objetivo desse currículo era reduzir a ênfase em ideais seculares e eliminar teorias científicas contrárias à religião, como o evolucionismo. É isso que ele ocorre. Aí então ele promove uma reforma do currículo. Né? O Ministério da Educação declarou que a história da Turquia seria ensinada da perspectiva de uma educação nacional e moral, com o objetivo de proteger valores nacionais, em vez de refletir os ideais liberais seculares que estiveram no centro da sociedade civil turca, incluindo o seu sistema educacional, desde Kemal Atatürk. Então, esse é o projeto dele. Né? O Kemal Atatürk, né, ou Mustafa Kemal Pasha, né, ele foi assim o primeiro presidente da Turquia. O presidente fundador da República Turca em 1923, né, e vai ficar até 1938. Né, era um admirador do iluminismo. Então é ele que começa a República Turca, colocando assim, fazendo a reforma do ensino e tal. Esse presidente atual pretende revogar esse ensino todo que vem daí, tá certo? E fazer então uma revisão da história desde lá até então. Então, a propaganda fascista, né, ele faz, né, o radialista de extrema direita Rush Limbaugh, né, ele declara assim, né, os 4 cantos do engano, governo, academia, ciência e mídia, essas instituições são agora corruptas e existem em virtude do engano. É assim que elas se promovem, é assim que elas prosperam. Assim, uma forma de detratar, né, essas políticas progressistas. Né? Então, Limbaugh é um exemplo de como a política fascista atinge a expertise, né, dela, assim, e desvalorizando. Né? Na democracia liberal, os líderes políticos devem consultar aqueles que eles representam numa democracia. Os líderes fascistas são homens de ação. Eles não precisam de consulta e deliberação. Então, eles não prezam a democracia nesse sentido de ter que fazer referendos o tempo todo, plebiscito, né, sufrágio universal. Nesse sentido aqui, ele cita aqui um fascista francês chamado Pierre-André La Rochelle, que escreveu um ensaio chamado Renascimento do Homem Europeu, em 1941, que é um defensor do fascismo na França. Né? Ele escreve assim, ó, é um tipo de homem que rejeita a cultura, é um homem que não acredita em ideias e, portanto, rejeita doutrinas. É um homem que só acredita em atos e realiza esses atos de acordo com um mito nebuloso. Né? O Pierre-Eugène Drier, né, ele foi um escritor francês, né, de romances, contos, ensaios políticos. Né? Nasceu e viveu em Paris, né?
e tornou-se defensor do fascismo francês na década de 1930. E foi um colaboracionista bem conhecido durante a ocupação alemã. Então ele ajudou assim o nazismo alemão, né, a tomar conta aí da França, certo? Então, uma vez que deslegitimam as universidades e os especialistas, os políticos fascistas se veem livres para criar suas próprias realidades, moldadas por sua própria vontade individual. Então, fazendo isso lá, eles estão a fim de abrir um caminho livre para eles, né? Lambeau ataca a ciência há muitos anos, né? A ciência tornou-se um lar para socialistas e comunistas deslocados, diz ele, né? Nos Estados Unidos de Trump, o triunfo do menosprezo da expertise científica. Aqui no Brasil também, com esse atual governo, né? O desprezo pela ciência, que ficou muito evidente agora, nessa época do coronavírus, né? Então, o que eles querem, né? Aí nós vamos ter como consequência disso a ausência de um debate qualitativo, né? Ao rejeitar o valor da expertise, os políticos fascistas também eliminam qualquer exigência de debate sofisticado, né? A realidade é sempre mais coxa do que os nossos meios de representar, né? A linguagem científica, com sua terminologia complexa, para fazer distinções que seriam invisíveis sem ela. Então a realidade social é tão complexa quanto a realidade física, mas o fascista tenta não ver a complexidade aí, e aí o debate sai prejudicado, né? Então, há uma outra coisa que vai acontecer, que é a degradação da linguagem, né? Numa democracia liberal saudável, a linguagem pública tem um vocabulário rico, variado, para fazer distinções a uma instituição democrática vital. Sem isso, né, sem uma linguagem rica, né, o discurso público saudável é impossível. É nesse sentido aqui que o Barroso disse, né, ontem, né, que a principal arma é a educação do cidadão. É isso, né? A política fascista, então, ela procura degradar e rebaixar a linguagem da política, né? E com isso ela mascara a realidade, certo? Como exemplo disso aqui, ele vai citar um autor, né, aqui o Victor Kempler, né, um professor judeu-alemão de filologia românica, desculpa, né, da Universidade de Dresden, até que ele foi demitido de suas funções em 1935, 2 anos depois da chegada ao poder de Hitler. Ele foi demitido de lá. Então ele escreveu um livro chamado A Linguagem do Terceiro Reich, isso em 1947. No terceiro capítulo desse livro ele fala: a característica distintiva da linguagem do Reich é a pobreza, né? Diz, olha, ela é destituída. Sua pobreza é crítica, é como se tivesse feito voto de pobreza. Esse autor vai dizer assim, certo? Bom, aí ele diz, ó, uma vez que, desculpe aqui, acabei errando aqui, ele vai dizer assim que essa situação, ela foi proposta mesmo pelo Hitler, está lá no livro dele, o Mein Kampf, né? Lá o Hitler diz assim, ó, no capítulo onde ele vai falar sobre a propaganda: toda propaganda deve ser popular e deve adaptar o seu nível intelectual à capacidade receptiva do menos intelectual daqueles que se deseja abordar. Assim, de afundar sua elevação mental em proporção aos números da massa que deseja agarrar. A capacidade receptiva das massas é muito limitada e sua compreensão é pequena. Por outro lado, elas têm um grande poder de esquecer. Sendo assim, toda propaganda eficaz deve limitar-se a pouquíssimos pontos que devem ser destacados na forma de slogans. Ou seja, o fascismo, o nazismo, ele preconiza isso, um empobrecimento da linguagem em vista da popularidade, de um populismo. Isso é ruim, certo? Com isso elimina-se o debate,
né? Você não educa o povo para um debate de qualidade, né? O objetivo da propaganda fascista não é apenas zombar e fazer pouco caso do debate público, sólido e complexo sobre políticas, mas eliminar a sua possibilidade. Então ele não quer apenas zombar disso, ele quer realmente ter o extermínio do debate. Que o debate pode trazer surpresas, né? O próprio Kempler vai dizer, né? Toda linguagem capaz de se afirmar livremente preenche todas as necessidades humanas. Serve tanto à razão quanto à emoção. É comunicação, solilóquio e oração, pedido, comando e invocação, né? A linguagem do Terceiro Reich serve apenas à causa da invocação. O único propósito da linguagem é tirar todo mundo de sua individualidade, para tirá-los vários como personalidades, convertê-los em gado irracional e dócil, num rebanho conduzido e perseguido numa direção específica, transformá-los em átomos, um enorme bloco de pedra. A linguagem do Terceiro Reich é a linguagem do fanatismo de massa. Isso ele escreve. Então, nesse sentido aqui, ele vai dizer que uma coisa é a vontade, uma coisa é o intelecto, né?